passo uma semana todinha envolvido com o clube e de vez em quando a gente recebe uns convites assim, às vezes a gente tem que negar porque já tem compromisso, né? Semana passada mesmo a gente estava no acampamento e aí semana passada 2 vezes me ligaram para poder pregar, falei, não vai dar porque esse final de semana estarei no acampamento. Mas o meu amigo já tinha marcado comigo, né, irmão, há um bom tempo. E aí, durante essa semana mesmo, meu pai falou, todo mundo pregar lá no Castelinho. Aí eu me lembrei, vou pregar lá também no domingo. Então a família fez parte aqui desse final de semana, né? Amém. Quem pregou foi o meu pai, Edson, o Bastinho, o pai do grupo. E hoje sou eu, né? Então é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Irmãos, abre as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Capítulo 19, versículo 11. Eu gosto muito em meus sermões, não fico focado apenas em algumas passagens ou em algumas partes da Bíblia. Eu gosto muito de folhear a Bíblia e estudar todos os livros, se possível, né? Recentemente, a gente fez na nossa igreja um estudo sobre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Na verdade, foi uma série de estudos, né, de livros evangelísticos. Todos os domingos na igreja de Luiz Guimarães estava acontecendo o estudo do livro de Daniel, né? Pelo motivo de muitas pessoas não pegarem a Bíblia para ler esse livro. A gente tem o costume, e no meio da nossa correria, de estudar a Bíblia, tem muitos salmos, né? Eu confesso para vocês que eu já passei essa fase. Eu me lembro que às vezes acordava para ir para o trabalho, e aí quando eu olhava estava atrasado, tinha que ir correndo para ir para o trabalho, que era o livro que a gente abre rapidamente para fazer uma meditação antes de ir para o trabalho. Salmos, né? É rápido, é muito fácil, porque é cômodo, porque não exige a gente procurar uma mensagem para entender, para estudar, porque quando exige estudo, exige tempo, não é mesmo? E então, pensando assim, aí Robertinho, que é o Ministério Pessoal, Robertinho, a gente está precisando fazer um estudo mais minucioso da Palavra de Deus sobre o livro do Apocalipse e o livro de Daniel. A gente fez uma série ali, durante 13 domingos, a gente se encontrou na igreja ali, e o resultado disso não era nem, certo modo, a gente não, no meio do caminho, a gente descobriu algumas pessoas que já estavam tomando estudo bíblico, e essas pessoas decidiram pelo batismo. No resultado, foram 2 pessoas, 2 jovens que aceitaram Jesus Cristo por meio do Espírito Santo e que também estavam estudando a Palavra de Deus. E eu convido você, quando estiver em casa, a ler esses 2 livros. Leia o livro de Daniel, leia o livro do Apocalipse, e ali você vai encontrar verdades que são um conforto aos nossos corações. Pelo contrário do que muitos pregam, muitos acreditam por aí, algumas pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse, porque ali aparecem muitas outras coisas, muitos enigmas, não é mesmo? Mas a verdade é que você coloca Deus em primeiro lugar e pede a Ele que o seu coração possa estar aberto à leitura, saiba que o Espírito Santo vai trabalhar para que você entenda de forma clara as palavras escritas neste livro, amém? Amém. Então, é um convite, em casa, tire um momentinho, faça uma leitura da Palavra de Deus nesses 2 livros, porque são livros importantes para o tempo que nós estamos vivendo. Antes de ler o versículo 11, eu convido você a curvar suas frontes e falar com os nossos Deus. Que Deus é marcado. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Aqui estamos com as nossas Bíblias abertas, mas também com os nossos corações abertos, com a porta aberta para que o Senhor possa entrar e fazer morada nas nossas vidas. Amém. O Espírito Santo fale na minha boca, que eu não fale o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo, mas que essas pessoas possam ouvir o que o Senhor Jesus Cristo deseja para cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 19, versículo 11 diz assim na minha Bíblia: vi o céu aberto e eis o que? Um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com o que mesmo? Justiça.
Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos o quê? Diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele. Aparentemente, quando a gente começa a ler esse versículo, a gente começa a assustar. Na verdade, quando a gente lê Apocalipse, eu confesso para vocês que quando eu era menor, né, eu era criança, eu tinha um certo medo, um receio de ler Apocalipse. Era um leão que voava com asas, era uma besta que emergia do mar, uma outra besta que saía da terra, eram coisas estranhas. Era um cavalo preto, era um cavalo branco, um cavalo vermelho. E aí quando a gente olha para esse versículo, parece aqueles filmes do povo de terror. Para quem assiste filme, eu confesso para vocês que não assisto mais filmes na minha casa, mas eu me lembro que às vezes a gente assistia filmes, né? E Hollywood gosta de caprichar nos detalhes, né? Eu nunca fui fã de filme de terror, mas aqueles filmes onde tem aqueles homens de cabeça de fogo, até mesmo aquela história do folclore, né? Onde tinha uma bunda de cabeça de fogo, aquilo é assustar, não é mesmo? E aí de repente Apocalipse declara, ou melhor, João vem falando que ele viu aberto e eis um cavaleiro todo branco, um homem todo vestido de branco, e de repente o seu cavalo também ele era branco, e os seus olhos saíam o quê? Chamas, fogo. Eu confesso para vocês que a priori ao ler isso aqui me assusta, ao saber, porque imagine você caminhando, de repente você caminhando às meia-noite no bairro aqui do Marcelinho, aí no meio da rua, uma rua bem deserta, você vê de longe um homem todo de branco, um lado do cavalo todo de branco, e os seus olhos saindo chamas. Eu pergunto para você, quem aqui não sairia correndo? Eu? Desmaiaria. Quem aqui sairia correndo, gritaria, pedir socorro para o vizinho do lado? Eu acho que qualquer um, não é mesmo? E aqui não é diferente. Quando a gente começa a ler aqui e pergunta para ele, quem realmente seria esse? E João ele disse que o seu cavaleiro se chama o que mesmo? Fiel e... Opa, ele tem um nome. João ele declara aqui que esse quem ele está vendo tem um nome. E o seu nome é o que mesmo? Fiel e verdadeiro. Olha só que coisa legal. A gente tem aqui um pouco mais de conforto, não é mesmo? Porque se você visse no meio da rua um policial, né? Você ia achar o quê? Conforto. Mas se você no meio da rua, no meio do deserto, encontra um bandido, você sente o quê? Você sente medo. Porque você sabe, por que dessa diferença? Porque você sabe que o policial, ele age com a justiça humana. Então quando a gente olha para esse versículo, encontra esse cavaleiro branco, vestido de branco, com seu cavalo branco, mesmo com seus olhos saindo chamas, e a gente descobre que ele é fiel e verdadeiro, nos causa um conforto. Porque no meio deste mundão cheio de injustiça, cheio de ódio, para quem está acompanhando a guerra em Israel e assiste às atrocidades que ali estão acontecendo, eu não gostaria de falar isso, mas terroristas entraram em uma casa onde ali matou o próprio pai, né? Estupraram a mãe e colocaram o seu bebê para assar. Esse não é o mundo no qual você e eu desejamos. E esses mesmos homens que fizeram essas atrocidades cortaram as duas mãos de uma jovem a ponto dela mesmo ver a sua vida indo embora ali com o seu sangue saindo do seu próprio corpo. São coisas terríveis. E quando nós olhamos para essas coisas, nós paramos para pensar: ei, quem é que pode fazer justiça contra essas coisas? E a gente começa a se perguntar: cadê os líderes deste mundo? Não é mesmo? Quando a gente olha para a guerra da Ucrânia e vê a Rússia destruindo a Ucrânia, eu duvido se você não perguntou: cadê os líderes poderosos deste mundo que não fazem absolutamente nada? E a gente chega a uma conclusão: não há ninguém sequer que pratica a justiça, a não ser esse que João viu.
onde ele mesmo fala: Ei, o seu nome se chama fiel, verdadeiro, e julga e combate com justiça. O versículo 12 declara: os seus olhos são como chama de fogo, e dá 2 pontos e vírgula. Na cabeça dele há muitas diademas, 2 pontos e vírgula. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele. Opa, peraí. Como é que é o nome mesmo desse cavaleiro? Fiel e verdadeiro, não é mesmo? Mas o próprio João declara que ele tem um nome onde ninguém mesmo sabe, a não ser ele mesmo. Interessante, não parece um enigma? Ao mesmo ponto que João veio e deixa claro para você, leitor, e para mim também, que ele tem um nome chamado fiel e verdadeiro, ele também declara que esse tem um nome que ninguém sabe. Confuso? Mas continue lendo. Versículo 13 está dizendo o seguinte: está vestido com um manto encharcado de... E o seu nome é o que mesmo? Verbo de... Agora fiquei mais confuso ainda. Ora, o nome dele é fiel e verdadeiro? Ou ninguém sabe o nome dele? Ou o nome dele é o verbo de Deus? Certa vez, um homem estava no deserto conversando com uma sarça ardente. E essa sarça ardente, na verdade, era o próprio Deus. Quando ele disse assim: ei, o Senhor quer que eu liberte o seu povo do Egito, mas em nome de quem eu irei? Porque eu era príncipe do Egito, no caso Moisés falando isso para Deus, eu era príncipe do Egito, eu poderia muito bem fazer isso, mas agora eu não posso mais, porque eu me deserdei, né? Não sou mais herdeiro desse reino, eu não faço parte mais, se eu ir lá eles vão me matar. Então, para ir libertar esse povo, eu preciso ir no nome de alguém. Aí Deus fala o quê? Diga que eu sou e está com você. Não é mesmo? O que é interessante é que esse eu sou aparece ali como sendo o próprio nome de Deus. Não é mesmo? Em algumas versões, Yahvé é conhecido como aquele que é o próprio Deus. Outros chamam o nome de Deus de Jeová. Mas aqui nós encontramos o verbo de Deus. Quem é o verbo de Deus? Esse mesmo João que descreve essa cena em Apocalipse 19, versículo 11, ele descreve uma outra cena maravilhosa. Nos evangelhos ali em João, no capítulo 1, ele diz que o verbo, no princípio era o que mesmo? O verbo. E o verbo estava com quem? Que princípio seria esse? Quando a gente abre a Bíblia em Gênesis capítulo 1, o que diz lá? Você pode acompanhar comigo. Coloca sua mão aí rapidamente na Apocalipse, que a gente vai voltar para ela, para esse livro. Mas no capítulo 1 de Gênesis, que ele diz aqui, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. No original hebraico, Deus aqui não é Deus singular, mas sim deuses. Não de deuses como a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, mas sim deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando a gente encontra aqui no princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora você vai abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1. João, depois de Lucas. Nós vamos descobrir quem é esse que João está vendo ali em Apocalipse. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 1. Vamos achar? Amém? No princípio era quem? Opa, qual o princípio? No princípio do mundo. Porque lá em Gênesis diz o quê? No princípio, Deus fez o quê? Deus fez a luz, Deus fez o firmamento, Deus fez a separação das águas, Deus fez os animais selvagens.
Deus fez os animais terrestres, Deus fez os animais marinhos. Então, esse é o princípio que João está apresentando. No princípio era quem? O Verbo. Perceba que o Verbo aqui, ele está em letra maiúscula, ou seja, ele faz menção a uma pessoa, é o nome de alguém. E o Verbo estava com quem? Com Deus. E o Verbo era quem? Deus. Era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra quem? Isso mesmo. E olha só o versículo 8. Versículo 9, versículo 7, perdão. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Versículo 10 diz o seguinte: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o quê? Não conhecia. Eu pergunto, quem é esse Verbo? Quem é que diz aqui que é a luz do mundo? Quem é que fala para os discípulos? Eu sou a luz do Jesus Cristo. Quem foi que veio morrer para mostrar a luz do Pai, que é Deus, e os homens o rejeitaram? Jesus Cristo. Aquele que veio para os homens foi rejeitado pelos homens. Então, esse que é o Verbo é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo. Opa, agora a gente volta para Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 13. Vamos lá, então a gente já identificou melhor. Vamos voltar ao versículo 11. Vamos traduzir aqui então, beleza? Versículo 11 diz o quê? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com o quê? Com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele. Opa, esse que é fiel e verdadeiro é quem? É Jesus Cristo. E o seu nome que ninguém conhece é porque você não sabe o nome de Deus. Ah, mas é Jeová. Ah, mas é Yeshua. Ah, mas é eu sou. Ah, mas é Yahvé. Ah, mas é o Verbo de Deus. A verdade é que o próprio João deixa claro: ele, somente ele sabe o seu próprio nome. E nós teremos a eternidade para descobrir isso, não é mesmo? Amém. Mas diz o que mais aqui no versículo 13: está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é que mesmo? O Verbo de Deus. Ou seja, o seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é Yeshua. Ele se fez carne, ele habitou entre os homens, ele viveu como um homem, teve as mesmas necessidades que eu e você temos, sentiu fome, sentiu medo, sentiu frio, sentiu sede. Esse é Jesus Cristo. Versículo 14: os exércitos do céu os seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir o quê? Ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar no vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, isso é forte, porque quando a gente olha para essa mensagem de Apocalipse capítulo 19, onde já estamos, João já vê o próprio Jesus Cristo se preparando como um cavaleiro, vestido de branco, montado em um cavalo branco, descendo para agir com justiça, com fidelidade para com aqueles que foram fiéis com ele. E ele vem agir com justiça, ele vem com a ira do seu próprio Deus, do seu próprio Pai, e ele regerá com um cetro de ferro. Ele mesmo foi quem pisou o lagar
no furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em Isaías. Isaías 63. No versículo 1, Isaías, muitos anos antes de João, ele já tinha visto esse mesmo cavaleiro, que marcha com força, com vontade, agindo com fidelidade, agindo com justiça, trabalhando para acabar e destruir as nações que perseguem os seus filhos. E o versículo 1 diz o seguinte, olha só como Isaías ele declara no versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas? Quem é que em Apocalipse está com as roupas manchadas de sangue? Quem é? Jesus Cristo. É esse mesmo que você viu que João declara que é fiel e verdadeiro. É aquele cavaleiro branco. É o mesmo que João está dizendo aqui. Ei, quem é este que vem vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude de sua força? E o versículo 1 ainda continua: sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para o que mesmo? Salvar. Isaías não diz o nome, mas é como se essa pessoa ela encarnasse aqui nos versículos e falasse: ei, sou eu quem? O Verbo de Deus. O eu sou. E Yeshua, que falo com justiça, que sou poderoso para salvar, que trabalho com fidelidade. Eu estou aqui trabalhando com justiça. E o versículo 2, Isaías ali dialogando, começa a perguntar por que as suas roupas estão vermelhas. Lembra que João também vê as roupas manchadas de sangue? E ele pergunta, por que se parecem com roupas de quem pisa uvas no lagar? Eu não sei você, mas antigamente, não sei hoje como é que faz suco de uva, né? Antigamente era um jeito muito colonial. As uvas eram colocadas em um tanque, não é isso mesmo? Os mais velhos aí talvez já sabem como funciona esse negócio. Mas os cachos de uvas eram colocados num tanque, e ali as pessoas pisavam as uvas, e aí quando enchia, né, o líquido tinha um canal, um suspiro, né, algo do tipo, a saída onde aquele líquido descia. E ali eles iam pegando o suco de uva, pegava aquele líquido para produzir suco de uva. Na cultura judaica, fazia essa dança, né? essa cerimônia, quando o pessoal queria festejar algo. Então, era como se fosse uma festa, enchia aquele tanque, e ali as pessoas pisavam, dançando de alegria, louvando e exaltando o nome de Deus, não é mesmo? Só que aqui é diferente, não era 2, 3, 4, 5 pessoas, um grupo de pessoas pisando uvas no lagar, pelo contrário. Olha só, o lagar, versículo 3. Eu pisei o que mesmo? Sozinho. Dos povos, ninguém esteve comigo. Das nações, ninguém se levantou para pisar uvas comigo. Eu pisei as uvas sozinho, pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou das minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. E o versículo 4 ele continua dizendo: porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso o meu próprio braço me trouxe o que mesmo? Salvação. E o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Talvez você não está entendendo o que está querendo dizer aqui em Isaías, mas esse que pisou as uvas foi Jesus Cristo. Quando ali no Getsemane orando e pedindo aos discípulos: ei, vocês não conseguem ficar momentos comigo em oração? Jesus várias vezes voltou e encontrou Pedro, João e Tiago, os discípulos mais íntimos dele,
dormindo o peso do pecado do mundo inteiro, de toda a humanidade, dos seus parentes, dos seus antepassados, dos seus filhos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, estavam sobre aquele que é o fiel e justo e verdadeiro. E tamanho era o peso em seus ombros que ele não conseguia sentir a glória do Pai. Por isso que ele declara: ei, eu pisei as uvas sozinho, ninguém esteve comigo. A imagem declara que enquanto Jesus estava ali suando sangue no Getsemane, e todas as vezes ele clamava: Pai, aparta-te de mim este cálice, mas faça a tua. Tamanho era o peso e a angústia de Cristo para morrer em seu lugar. Tamanho era o pecado que eu e você cometemos durante toda a nossa vida. E ele estava ali suportando, deixou a glória do seu Pai, a adoração dos anjos, para vir a essa terra, viver como homem, agir como homem, sentir dor, sentir fome, sentir sede e ser rejeitado por cada um de nós. E no meio da sua angústia, enquanto ele clamava: aparta-te de mim esse cálice, Senhor, porque eu não suporto, mas faça a tua vontade. Anjos do céu queriam descer com toda a força para livrar o seu Salvador, o seu Criador. Eles não aguentavam ver Jesus Cristo sofrendo ali, enquanto a própria humanidade destruía o seu próprio Criador. Terrível. Mas Jesus Cristo declara: olhei e não havia quem me ajudasse, porque Deus colocou anjos poderosos para impedir que outros anjos descessem para libertar Cristo daquele momento. E ele declara: olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. E ele gritava numa cruz: Senhor, por que me desamparasse? Porque o Senhor me abandonou. Sabe o significado dessas palavras? Quantas vezes você, quando criança, ficou afastado dos seus pais? Eu lembro que uma vez eu trabalhava, a minha mãe trabalhava com o pessoal, e eles tinham o costume de pedir para que eu ficasse, dormia lá, porque eu não podia lá, voltava, né? Aí teve uma vez que eles fizeram um pedido mais do que eu estava acostumado. Era só uma noite que eu ficava, de vez em quando, pedia: deixa o Cristo dormir aqui. Eu era criança, mas eu me lembro muito bem. Minha mãe ia embora, quando ela voltava, eu estava ali na casa, quando ela trabalhava. Isso é uma vez que eu passei um final de semana, mas eu não estava acostumado a passar 3 dias longe dos meus pais, longe da minha casa. Irmãos, pensa numa noite. Eu não sei aqui quantas vezes você já ficou longe de um parente ou de uma pessoa que você ama muito e sentiu uma saudade. Agora, imagine Jesus Cristo, onde toda a sua eternidade foi com o seu Deus, com o seu Pai. E agora, o que estava dividindo ele do seu Pai era o peso do pecado de todos nós em seus mãos, a ponto de suar sangue, a ponto de sofrer de tal modo que ele mesmo gritava: Senhor, aparta-te de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele pedia: Senhor, faça a tua vontade. Se for para salvar a humanidade, ele irei salvar. É interessante, quando a gente volta para Apocalipse 19, esse mesmo Jesus Cristo, ele agora é visto como aquele que trabalha com justiça, aquele que vem agora marchando para julgar, depois de ter vencido, depois de ter pisado uvas no lagar sozinho, depois de ter acabado com Satanás na cruz. Esse mesmo Jesus Cristo, ele vem vitorioso, ele vem marchando para salvar, ele vem com força, ele vem com ira, ele vem para destruir e ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do rio da fúria, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no versículo 16, para a gente finalizar, diz o seguinte: no seu manto e na sua concha está escrito
um nome, Rei dos Reis e Senhor dos... Amém. Amém. Jesus Cristo, horas antes de subir ao céu, Maria Madalena se aproximou dele e queria abraçá-lo, queria beijá-lo. Ele falou: mulher, não me toque, porque ainda não subi ao céu, não subi ao Pai. E Salmos declara que quando os anjos encontram Jesus Cristo chegando pela primeira vez após a sua ressurreição no céu, eles declaram: ei, quem é este? Quem é este que vem marchando com glória? Quem é esse que vem andando em nosso caminho, no palácio celestial? E outros declaram: esse é o Rei da glória, esse é Jesus Cristo. E João agora declara: se você tem dúvida de quem realmente é o fiel e verdadeiro, se você tem dúvida de quem é esse que não tem nome, somente ele mesmo diz, se você tem dúvida de quem é o Verbo de Deus, João declara: você só precisa ir embora com uma certeza: esse é o Rei dos Reis. Amém. O único que deve dominar a sua vida, o único que deve você viver por ele, o único ao qual merece toda a adoração. Então viu um anjo posto de pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto os pequenos como os grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi o que mesmo? Presa. E com ela foi preso um falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Essa é a justiça que Cristo quer para você. Não entenda de forma literal o comer carne, não é canibalismo que a Bíblia está sendo feita. Assim, a justiça de Deus é a destruição do pecado. A Bíblia declara que o fogo e enxofre foram preparados para Satanás e os seus, mas todo aquele que se perdeu não porque pecou. Entenda uma coisa: as pessoas vão se perder eternamente não porque elas pecaram, mas sim porque rejeitaram o perdão de Jesus Cristo. É diferente. Pecar, até mesmo eu que estou aqui na frente, peca. Renildo, que é o líder da igreja, peca. Kid, que é cantor, peca. Mas quando a gente rejeita o perdão de Cristo sobre nossas vidas, nós estamos rejeitando a salvação para toda a eternidade. E antes de finalizarmos, você precisa refletir como está a sua situação. Se aquele que é fiel e justo e verdadeiro morreu para dar vida em abundância, aquele que pisou uvas no olhar sozinho, aquele que suportou a dor do mundo, a separação entre Deus e o seu Filho, para te ver feliz, para te ver vivendo eternamente com Ele. Ele deseja salvação em sua vida. Mas entenda, você precisa aceitar o perdão de Jesus Cristo hoje. Não sou eu quem estou falando. Eu não dou perdão. Eu não ofereço perdão. Quem oferece o perdão, somente um, é Deus. O perdão pelos nossos pecados. E graças à morte de seu Filho, graças a Ele, somos salvos. Amém. Não por mérito meu e nem pelas obras, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Amém. E quando eu sou salvo por Cristo, eu quero ser como Cristo. Paulo, quando teve um encontro com Cristo e caiu ali no chão, 3 dias refletindo sobre a sua vida, ele decidiu ser como Jesus Cristo.
E a sua vida mudou de forma radical. Aquele que perseguia passou a ser perseguido. Aquele que odiava passou a amar. A amar Jesus Cristo e as pessoas que estavam ao seu redor. Aquele que tinha uma versão diferente de salvação começou a pregar Jesus Cristo como sendo o Salvador do mundo, o Rei dos Reis. Amém. E você não pode sair daqui sem a sua salvação. Enquanto você escuta essa música agora, gostaria que você refletisse um pouco sobre a salvação, a sua